Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui na parte 2 do estudo sobre sofrimento, a morte, o pecado, reflexões sobre esses temas difíceis que nos alcançam de modo emocional e também de modo intelectual, exigindo ao máximo entendermos o sentido dessas coisas. Sabemos bem que estamos num mundo de pecado e há as consequências desse pecado que se traduzem em vários males. Então, aqueles que não viram ainda a primeira parte, por favor, nos acompanhem, assistam esta primeira parte, que já avançamos bastante nas reflexões, e agora trazendo algumas reflexões mais práticas nessa segunda parte, assim como o final da história de Jó. Sem maiores delongas, vamos para o primeiro texto da pena inspirada de Ellen White, que se encontra no Comentário Bíblico, volume 1, página 1140, que diz que há impiedade em nosso mundo, mas nem todo sofrimento é resultado de conduta pervertida. Jó é distintamente colocado diante de nós como um homem a quem o Senhor permitiu que Satanás afligisse. O inimigo o despojou de tudo o que ele possuía. Seus laços familiares foram rompidos, seus filhos lhe foram tirados. Durante um tempo, seu corpo ficou coberto de chagas repugnantes e ele sofreu grandemente. Então, nessa leitura que nós fizemos, mostra que não é resultado direto de uma conduta pervertida uma pessoa sofrer nesse mundo. A impiedade está por todo lado, o mal, as consequências, portanto, do pecado, como temos dito. A história de Jó vem para ser distintamente colocada, representar o caso justamente dos servos de Deus que são afligidos por Satanás e que Deus age para fins misericordiosos. Aqui nós encontramos no próximo texto um pouco mais sobre essa atuação de Satanás. Está no Grande Conflito, página 589, a seguinte declaração: Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos tanto quanto o permite Deus. Quando lhe foi permitido afligir a Jó, quão rapidamente rebanhos e gados, servos, casas, filhos foram assolados, seguindo-se em um momento uma desgraça a outra. É Deus que protege as suas criaturas, guardando-as do poder do destruidor. Então, Satanás tem muito poder para agir através dos elementos, né? Como aqui falou, ele estuda bastante os elementos naturais e sabe como empregar de maneira a causar dano. No entanto, ele não pode ir além do que Deus permite e, de fato, nós não sabemos de quantos males Deus já nos livrou, né? No Comentário Bíblico, mais uma vez, volume 1, página 1140, diz que é natural para os seres humanos pensar que grandes calamidades são um seguro indicativo de grandes crimes e enormes pecados, mas as pessoas muitas vezes equivocam-se ao avaliar assim o caráter. Não vivemos no tempo do juízo retributivo. O bem e o mal estão misturados e sobrevêm calamidades a todos. Às vezes as pessoas de fato ultrapassam a linha demarcatória do cuidado protetor de Deus e então Satanás exerce seu poder sobre elas e Deus não se interpõe. Mais uma vez aqui, colocando
como de fato nós não podemos entender algum sofrimento ocorrer para a pessoa como fosse um juiz de Deus, visto que nem sequer estamos no tempo do juízo retributivo que falou, em que cada um receberá de acordo com suas obras. Ainda não chegou esse tempo. E de maneira muito clara é colocado que o bem e o mal estão misturados e sobrevém calamidade a todos. Vemos que inclusive há pessoas que de repente estão sob a proteção divina e que no entanto avançam para além da linha demarcatória em que Deus procura proteger a pessoa, e Satanás então fica livre para exercer o seu poder, e Deus permite isso, não se interpõe. O próximo texto do livro Cuidado de Deus, que é uma meditação de 95, na página 70, diz uma colocação muito importante sobre um outro personagem bíblico do Novo Testamento. O começo do texto diz que o inimigo não pode vencer o humilde que aprende Cristo, aquele que anda orando perante o Senhor. Cristo se interpõe como uma proteção, um refúgio contra os assaltos do maligno. É-nos feita a promessa: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Vem em nosso socorro, então. Segundo parágrafo diz: foi permitido a Satanás tentar o muito confiante Pedro, como lhe fora permitido tentar a Jó, mas uma vez feito isso, teve que retirar-se. Se houvesse sido permitido a Satanás prosseguir em sua tentativa, não teria havido esperança para Pedro. Ele teria fracassado na fé. Mas o inimigo não ousa avançar 1 milímetro além dos limites que lhe são permitidos. Não existe em toda a capacidade satânica poder algum que incapacite a pessoa que confia com fé simples na sabedoria que de Deus vem. Nesse texto, nós vemos algo muito importante, que Pedro, nós sabemos que tinha uma série de defeitos de caráter que precisavam ser corrigidos, e foram sendo corrigidos à medida que ele viveu com Cristo, mas ainda havia um aspecto muito complicado: a extrema confiança que ele tinha em si mesmo. E aí nessa questão vemos que de fato foi permitido Satanás tentar a Pedro. Se por um lado era importante Pedro passar por provações para refinar esse aspecto do caráter, por outro lado também Satanás tentando livremente ocasionaria somente a destruição de Pedro. Aqui o texto é bem claro que se ele tivesse continuado em seus ataques, não teria havido esperança para Pedro. Portanto, é Deus que dá a dose correta, e dessa maneira ele, em vez de ser algo para destruição, aqueles ataques de Satanás serviu para uma conversão mais genuína da parte de Pedro. Que importante lição nós encontramos aqui nessa experiência. O inimigo ele não avança sequer 1 milímetro daquilo que Deus então permitir. Na meditação de 2009, Jesus, meu modelo, página 328, nos traz um texto eloquente sobre esse tema. Temos aprendido, no meio de sombrias providências, que não é sábio seguir a própria vontade ou caminho e não considerar e refletir sobre a fidelidade divina. Aflições são frequentemente misericórdias disfarçadas. Não sabemos o que seríamos sem elas. Quando Deus, em sua misteriosa providência, impede todos os nossos acariciados planos e recebemos tristeza no lugar de alegria, devemos nos curvar em submissão e dizer: seja feita a tua vontade, ó Deus. Precisamos alimentar uma calma e devota confiança naquele que nos ama e que deu sua vida por nós. Aqui, então,
é uma frase que nós deveríamos levar para a nossa vida, né? Aflições são frequentemente misericórdias disfarçadas. Na continuação, fala algo que se liga à história de Pedro que nós comentávamos. Não sabemos o que seríamos sem elas. Para Pedro foi essencial aquela aflição. Foi essencial. Aqui ainda, no mesmo livro, na página 239, diz que é possível que para a formação de nosso caráter muito trabalho seja ainda requerido e sejamos ainda pedra tosca que tem de ser burilada antes de poder preencher dignamente seu lugar no templo de Deus. Não devemos nos surpreender, pois, que com o martelo e o cinzel Deus se põe a desbastar as arestas para ocuparmos o lugar que nos destina. Ser humano algum pode efetuar essa obra, só Deus a pode executar. E podemos estar certos de que nenhum golpe será dado em falso. Todos os seus golpes são dados com amor para a nossa felicidade perpétua. Ele conhece nossas fraquezas e trabalha para restaurar, não para destruir. Se surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que nossa paz nos seja roubada. Conquanto sejamos tratados injustamente, não demonstremos raiva. Alimentando o espírito de represária, prejudicamos-nos a nós mesmos, destruímos nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito Santo. Ao nosso lado está uma testemunha, um mensageiro celestial que levantará o estandarte contra o inimigo. Ele nos envolverá com os brilhantes raios do sol da justiça. Além disso, Satanás não pode penetrar, não pode atravessar esse escudo de luz sagrada. Texto maravilhoso nessa comparação de pedras toscas que nós somos, que devem ser colocadas no seu devido lugar no templo, na formação do templo vivo de Deus. E vemos que Deus, então, para tirar essas arestas que há em nós, Ele precisa, então, dar golpes em nós, mas nenhum será dado em falso. Esses golpes são dados com o propósito da nossa felicidade perpétua, portanto, são por amor dados. Ele sabe as nossas fraquezas e trabalha não como inimigo, que age em nossas fraquezas para nos destruir, mas Deus sobrepuja tudo isso, superabunda a graça de Cristo para nos restaurar a conciliação com o nosso Criador. Aqui vemos que devemos cuidar para que nas provações que nos parecem inexplicáveis, que talvez só mais tarde venhamos a entender, ou de repente nunca serão totalmente entendidas, porque não temos todas as informações disponíveis. Diante de tudo isso, não devemos permitir que a paz seja roubada, não vamos nos prejudicar devido a isso, mas confiar em Deus. Nós encontramos, como já comentei na primeira parte, que Jó não recebeu um quadro geral de todos aqueles acontecimentos do pano de fundo que ocorre daquele diálogo entre Deus e Satanás. Isso não foi dado a Jó ser informado. Vamos falar mais sobre isso na parte final. No livro Profetas e Reis, página 164, diz algo em relação ao encontro então de Jó com o Criador. Ao nós lermos, é uma leitura que parece que não vai terminar bem. Jó desabafa várias vezes, os amigos acusam eles, tornam tudo mais difícil para Jó. E, no entanto, Jó pede respostas a Deus. É como se ele falasse
que queria apresentar o seu caso diante de Deus, mostrando a sua inocência e querendo saber o porquê de certas coisas. Não parece que Deus vai responder a nada disso e fica aquele dilema entre quem está certo, se Jó, se os seus amigos, como que fica a situação. E aí, no entanto, no capítulo 38, aparece então Deus. O texto então diz assim: depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e revelou a seu servo a força do seu poder. Quando Jó teve um vislumbre de seu Criador, abominou-se a si mesmo e se arrependeu no pó e na cinza. Então o Senhor pôde abençoá-lo abundantemente e fazer os seus últimos dias os melhores de sua vida. Ellen White ainda comenta sobre isso no Testemunho para a Igreja, volume 3, página 509, que Deus assume o caso de Jó pessoalmente. Sua paciência tem sido severamente provada, mas quando Deus fala, todos os seus sentimentos banais são mudados. A justificação própria que ele julgou ser necessária para resistir à condenação de seus amigos não é necessária para com Deus. Ele nunca julga mal, ele nunca erra. Então nós vemos que essa situação de Jó muitas vezes colocar numa justificação própria não é diante de Deus. Ele não julga que isso é necessário diante de Deus, mas ele julgou que pelo menos isso seria necessário diante dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus conhecidos. E aqui fala que nada disso era necessário e ele deveria ter tido ficar calmo nessa condição, sabendo que Deus não julga mal, nunca erra. Aqui diz que quando Deus aparece em meio àquele redemoinho, os sentimentos banais de Jó são banidos. Vemos que aí Jó, quando retoma a consciência da grandiosidade de Deus, ele se arrepende então de como, de certo modo, ele se colocou numa posição de querer explicações. Aqui nós vamos ver um pouco disso na própria leitura de Jó, no capítulo 42, versos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A reação de Jó, de alguma maneira, de um arrependimento até certo ponto, devido a esse aspecto da grandiosidade de Deus que ele não estava reconhecendo ao decorrer dos seus problemas, é algo então que possivelmente se ligue à questão daquele quarto personagem, quarto amigo de Jó que surge em cena, o Eliú, que depois que os outros falaram o que queriam, que Jó falou tudo o que queria, ele se manifesta. A mensageira do Senhor não entra em detalhes sobre Eliú, se ele agiu corretamente em seus conselhos ou não. Na parte final do livro que nós vamos entrar, há alguma sugestão de que talvez ele não tenha errado, pelo menos tal como os outros amigos, e possivelmente Eliú estava certo, pelo menos parcialmente, porque ele fala muito exatamente sobre o aspecto da grandiosidade de Deus e de que Deus não deve explicações a Jó.
ele coloca esse aspecto da soberania também de Deus e tudo mais. E ainda que de repente ele não tivesse a informação se de fato Jó era totalmente íntegro ou tinha algum pecado oculto, isso não cabia realmente a Eliú saber ou não, ele não focou nisso aparentemente, mas focou mais no aspecto de Jó estar perdendo a noção de como que Deus ele é soberano sobre tudo e não deve explicações a ninguém. Esse aspecto então parece conciliar com esse reconhecimento de Jó aqui nesse capítulo 42, é uma possível leitura daquele quarto amigo Eliú, visto que não é dado muitos detalhes então sobre ele. Era o mais jovem entre eles, respeitou os mais velhos falarem primeiramente e só depois ele julgou que pudesse falar e foi bastante corajoso, repreendendo sim também os amigos de Jó. No livro Grande Conflito, página 471, diz que os que mais perto vivem de Jesus mais claramente discernem a fragilidade e pecaminosidade do ser humano, e sua única esperança está nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Toda a confiança nisso é nos méritos de Cristo, é a nossa única esperança. No Ciência do Bom Ver 429, diz que somos tão ignorantes acerca de Deus como criancinhas, mas como criancinhas é-nos dado amá-lo e obedecer-lhe. Essa figura da confiança infantil é algo necessário, aonde a criança não questiona a vontade do Pai terreno, quanto mais nós não deveríamos questionar a vontade do Pai celestial. No Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, página 66, diz que pudessem os homens enxergar o momento para além do horizonte da visão finita, pudessem ter um vislumbre do eterno e toda a boca se calaria com seu orgulho. Será que algum de nós teria coragem de abrir a boca diante de Deus? Esse é o aspecto. E Jó, ele abre a boca diante de Deus para se humilhar ao pó. Diz ainda que finitos são os homens que vivem nesse pequenino átomo de mundo. Deus tem inumeráveis mundos obedientes às suas leis e dirigidos para a sua glória. Devemos nos colocar no devido lugar nosso. No livro A Fé pela Qual Eu Vivo, uma meditação de 59, na página 61, diz que coisa alguma pode acontecer em qualquer parte do universo sem o conhecimento daquele que é onipresente. Nenhum acontecimento sequer da vida humana é desconhecido a nosso Criador. Enquanto Satanás está continuamente imaginando o mal, o Senhor nosso Deus governa tudo, de modo que ele não cause dano a seus filhos obedientes e confiantes. O mesmo poder que controla as empoladas ondas do oceano pode contrabalançar todo o poder da rebelião e do crime. Deus pode dizer a um como ao outro, até aqui virás e não mais adiante. Jó 38:11. Então aqui a comparação que Ellen White traz, pegando carona no próprio texto de Jó, é que se Deus tem todo esse controle sobre a natureza com leis fixas, em que Ele cria elas, mas também mantém tudo isso, nós temos aqui também o aspecto da proteção divina para os seus filhos, e diz então que tanto não faz diferença, seja para controlar as marés e falar para elas agirem de tal maneira, seja para impedir o mal em algum ponto,
até que virás e não mais adiante, não importa, para ambos ele é soberano em ambos os casos. Nós estamos nos encaminhando aí para a parte final deste livro de Jó. Muitas lições podem ser aprendidas e um dos aspectos mais intrigantes dessa história é justamente essa revelação de Deus para com Jó. Quando é aparecido, não é dado explicações didáticas. Sabe o que acontece? Dos capítulos 38 a 41 do livro, Deus faz cerca de 60 questionamentos para Jó. Pergunta para ele várias perguntas retóricas, mostrando para Jó a majestade e soberania sobre tudo, e pergunta: olha, acaso você estava quando foram lançados os fundamentos da terra, em que as estrelas da alva junto rejubilavam? Nós vemos nessa situação que mesmo neste mundo rebelde, Deus ainda age. Devido às nossas escolhas, fomos expostos aos terríveis sofrimentos desferidos pelo inimigo de toda a alma. Porém, Deus age para fins misericordiosos até mesmo através da dor atroz. O fato de Deus não explicar para Jó que era Satanás quem tinha infligido o mal é um fato curioso, mas talvez a grande questão é que isso não resolveria totalmente a questão, porque como o próprio livro deixa claro, ainda que Satanás opere o mal, Deus o permitiu. Então a lição diante de tudo isso, que teimamos muitas vezes não aprender, é que devemos confiar incondicionalmente em Deus. É isso que nós devemos pensar em relação a tudo isso. Foi algo que levou Jó a se humilhar ao pó, à presença de Deus. E com 60 questionamentos por volta disso, perguntas retóricas para Jó. Que situação, né? Como que a conclusão da história se apresenta de uma maneira um tanto diferente. E ainda tem mais alguns detalhes nessa parte final que são intrigantes também. Ellen White fala no Comentário Bíblico, mais uma vez, volume 1, 1140 página, que Jó foi severamente afligido, seus amigos procuraram fazê-lo reconhecer que seu sofrimento era resultado do pecado e levá-lo a sentir sob condenação. Representaram o seu caso como de um grande pecador, mas o Senhor os repreendeu pela maneira como julgaram seu fiel servo. Então aqui, de fato, nós vamos ver na leitura agora, na sequência do texto bíblico, que o Senhor repreendeu aqueles que julgaram erroneamente a Jó. Agora os versos 7 a 17 do último capítulo, capítulo 42. Para concluirmos a leitura bíblica aqui, diz que sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos seus irmãos,
e todas suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Quese, o nome da terceira Queren Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Uma leitura muito interessante, né? Um resumo de como aconteceu ao final essa mudança da situação de Jó, ainda Deus dando em dobro tudo que ele antes tinha perdido em prosperidade temporal. Aqui, como nós podemos observar, Eliú não é incluído nessa repreensão, por isso aquela explicação anterior dada. Mas aqueles 3, Elifaz, Bildade e Zofar, tiveram então que pedir para que Jó orasse por eles, além do sacrifício que eles então fizeram. E veja como que é interessante, em toda aquela fala de Jó diretamente de Deus para com Jó, feita diretamente, não é dado uma colocação se Jó está mais certo, entre aspas, mais com a razão do que os amigos. É só nesse momento que, de certo modo, Jó é justificado diante de seus amigos. Porque aí sim o Senhor fala que os seus amigos, eles então fizeram errado, não falaram acerca de Deus o que era reto, tal como Jó tinha dito. Aqui nós vemos que a ira se acendeu contra Elifaz e contra os 2 amigos. Eliú então ficou de fora. Aqui nós vemos que o cativeiro de Jó, como é usado esse termo aqui na Bíblia, virou quando orava pelos seus amigos. Foi nesse momento em que ocorre essa mudança. Vemos ao final até relatos sobre as filhas dele, e é um dos exemplos, não o único na Bíblia, onde as mulheres, as filhas, então receberam a herança de seus pais, não apenas os filhos homens. Aqui ainda fala que ele viveu 140 anos depois de tudo isso. Nós não temos a somatória total de quantos anos Jó viveu, mas fala que depois desses acontecimentos viveu 140 anos. Devido ao fato de ele ser tão de tanta idade aqui, possivelmente aí chegando talvez até mesmo aos 200 anos ou um pouco menos, não sabemos. Mesmo 140 anos colocados aqui nesse texto, mostram que Jó possivelmente foi um patriarca que viveu na época, por volta da época de Abraão, ou talvez até antes de Abraão, bem lá no início mesmo. Possivelmente não havia ainda a nação israelita, os descendentes de Abraão. É uma história bem antiga, provavelmente a de Jó. A única coisa que nos é relatada aqui é que ele era de Uz. E não é dado nenhum tipo de genealogia ou coisa do gênero, no caso desse patriarca. Ellen White comenta no livro Nos Lugares Celestiais, que é uma meditação de 68, na página 271, que Jó foi despojado de seus tesouros terrestres, separado dos filhos e tornado espetáculo repugnante aos amigos. Mas Deus, quando houve por bem, mostrou que não abandonara seu servo.
provou a fé de fato de Jó, assim como que era naquele desafio de Satanás. E quando houve por bem se revelou. No livro Educação, página 156, diz que foi feita a Jó de acordo com sua fé. Prove-me, disse ele, e sairei como ouro. Jó 23:10. Assim foi. Por sua paciente persistência, reivindicou seu caráter, e bem assim o daquele de quem ele era representante. Aquela importância do que nós já lemos, né? Sobre o princípio da abnegação que Satanás tanto desafia. E ele então representou a Deus muito bem nesse sentido. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía, assim abençoou o Senhor o último estágio de Jó mais do que o primeiro. É o restante do texto. No Comentário Bíblico, volume 1, na página 1141, diz ainda que esforcemo-nos para andar na luz como Cristo está na luz. O Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orou, não só por si mesmo, mas pelo que a ele se opunham. Quando sentiu o fervoroso desejo de que as pessoas que pecaram contra ele fossem ajudadas, ele próprio recebeu ajuda. Oremos não por nós mesmos, mas por aqueles que nos magoaram e que continuam a nos magoar. Orem, especialmente em pensamento. Não deem descanso ao Senhor, pois seus ouvidos estão abertos para ouvir as orações sinceras e persistentes feitas quando a alma se humilha diante dele. Vemos nesse texto maravilhoso da pena inspirada da mensageira do Senhor para esses últimos dias em que vivemos, um conselho a todos nós. Será que temos seguido a recomendação que o próprio Jesus fala de orar pelos nossos inimigos, pelos que nos fazem o mal? Aqui diz que foi quando, de fato, genuinamente, Jó orava em favor desses que tinham pecado contra ele, mas pedindo então que eles fossem auxiliados por Deus e perdoados, ele próprio recebeu ajuda. Ele não ficou orando só por si mesmo para que as coisas mudassem. Deus provou até nesse ponto Jó. E Ele quer nos provar também nesse sentido e ver se há egoísmo em nosso coração ou, de fato, o amor que vem de Deus, o amor ágape, algo então incondicional, um amor desprovido de interesses, o altruísmo que vem do céu. Aqui vemos de maneira clara que as orações sinceras e persistentes, feitas por uma alma que se humilha diante de Deus, surtirá muitos efeitos, maravilhosos efeitos ocorrerão. Para concluirmos essas reflexões, eu gostaria de falar algumas palavras finais. Talvez as verdades mais difíceis de serem aceitas são as que estão no livro de Jó. Porque não é uma questão só de uma mudança intelectual, mas são uma mudança na nossa vida de nós reconhecermos que aquela advertência de Deus é verdadeira, que Ele age para a nossa felicidade perpétua, mandando duras provações. Essa é uma verdade que nós preferimos ignorar, principalmente se for para se aplicar a nós mesmos. Para nós parece que não se aplica. Então, por isso a dificuldade de aceitar, porque quando vem a prova, vem o pensamento então que isso está sendo injusto de alguma maneira. Confiar que Deus está no controle dos eventos deste mundo e que estamos sob seu especial cuidado, quando parece que tudo está um caos, não está sendo dirigido, que estamos prestes a perecer. Nutrir confiança que Deus está realmente no controle disso tudo é um poderoso ato de fé e deve ser um ato de fé presente no cristão genuíno.
Enquanto o grande conflito entre as forças do bem e do mal se acirram, que cada um esteja preparado para os imensos desafios, os imensos perigos reservados para esses tempos, os últimos da história terrestre. Este livro de Jó mostra algo que é caro à doutrina adventista, que fala justamente desse grande conflito que começou no céu e se estendeu aqui para essa terra, um grande conflito que chegará ao final e devemos escolher de que lado estaremos, justificando a Deus ou justificando a Satanás então em nossos atos. Que cada um então esteja firmado no exemplo do patriarca Jó que nós lemos e diga, tal como ele, ainda que ele me mate, nele esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Que essa promessa seja também aplicada a cada um de nós, essas sejam as palavras nossas, sendo auxiliados pela graça divina, para assim realizar, porque de nós mesmos nada somos, mas que essa confiança nesse Redentor nosso, que morreu por nós e ressuscitou e que por fim interferirá nessa história terrestre para dar cabo ao pecado, que essa fé, essa firme confiança esteja presente em cada um de nós. Creiamos nesse Redentor que vive, este que mesmo que venhamos a morrer, esta morte nada é. A primeira morte é uma mera consequência da entrada do pecado neste mundo. Justos e ímpios passam por ela. Nada é errado em passar por essa morte, mas a segunda morte, com a condenação eterna, é dada aos ímpios apenas. Possamos tomar parte na ressurreição dos justos caso venhamos a morrer. Então, que essa seja a nossa esperança, seja na vida, seja passando pela morte, seja vendo Cristo vivo, seja vendo Cristo então vindo nas nuvens do céu, ainda vivo sem passar pela morte, ou ressuscitando para vê-lo então. Que essas promessas a nós dispensadas sejam colocadas em nosso coração e aplicadas em nossa vida a cada dia. Esse é o meu desejo de oração, que a bênção e a paz de Deus esteja com todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.